Maxine, do Ti West. É um filme bom? É um filme que vale a pena ser assistido? E, bem, depende. Essa não é uma resposta tão simples quanto poderia ser um sim ou um não. Mas se mesmo assim você quer essa simplificação, sim, vale a pena, com algumas ponderações. Primeiro, se você não faz nem ideia de que filme é esse, o que eu acho muito difícil, né? Já que esse é o terceiro da franquia e é um filme muito nichado de terror, aqui a gente acompanha a história da Maxine, que tá 20 anos depois, se eu não me engano, dos acontecimentos do primeiro filme, em que ela foi gravar um vídeo pornô numa fazenda alugada e os velhos assassinos tava lá passando a lambida em todo mundo. Literalmente e figurativamente também. Mas o fato é que ela foi a única sobrevivente daquele atentado e agora ela tá tentando colocar o sonho dela pra fora de ser finalmente famosa, né, como ela sempre quis desde aquele primeiro filme, só que algumas pessoas que tiveram conhecimento ao que aconteceu naquelas fatídicas gravações começa a atormentar a vida da coitada, o que se revela sendo uma grande pedra no sapato para o estrelato hollywoodiano da nossa protagonista. E bem, ela vai fazer de tudo para colocar um peso literalmente em cima dessa pedra no sapato dela, para que ela consiga alcançar o sonho dela de virar uma atriz famosa, não apenas pelos filmes adultos, que ela já tem até bastante fama, mas como ela fala no início, logo na primeira cena do filme onde ela tá fazendo o teste, as atrizes do tipo de cinema que ela faz envelhecem como pão e não como vinho. Mas o fato é que no primeiro filme a gente tem um terror no estilo slasher, né? No estilo Sexta-feira 13, onde a gente tem um assassino que ele vai atrás da pessoa e aí a cada encontro tem um banho de sangue. O segundo filme é uma coisa mais intimista, é como se fosse quase um estudo de personagem da velhinha, né, assassina do primeiro filme, que aqui é interpretado também pela Mia Goth, e ela dá um show de interpretação. Ela tá realmente muito boa e conta a parte da juventude, o que foi que aquela jovem viveu, o que foi que aconteceu com ela para que a personagem do primeiro filme, a vilã do primeiro filme, chegasse até aquela fazenda com aqueles traumas, com aquele jeito bem característico de ser. E aqui no terceiro filme, como eu já fiz a sinopse, a Mia Goth volta a interpretar a Maxine, que é essa atriz que tá rumo ao estrelato, e talvez esse seja o ponto mais negativo na minha opinião, porque o que acontece? No segundo filme, a Mia está excelente, ela dá um show de interpretação. Inclusive, muitas pessoas que fazem vídeos aqui falando sobre filmes disseram que ela mereceria ser pelo menos indicada ao Oscar de melhor interpretação, e eu concordo, ela está excelente no papel. Só que aqui nesse terceiro, quando ela volta a interpretar a Maxine, ela parece que tá meio apagada, sabe? A interpretação dela, a história, o roteiro, a direção, enfim, parece que nada exige tanto esforço quanto no segundo filme, que era quase que exclusivamente dedicado à interpretação da atriz. Então, se você sai do segundo filme e imediatamente vai pro terceiro, sua expectativa de interpretação, ela é automaticamente quebrada e isso decai um pouco, pelo menos foi uma queda bem vertiginosa pra mim. Mas não só isso, esse terceiro filme, ele é um giallo, e se você não sabe o que é um giallo, é um terror italiano bem característico, onde mostra em algumas cenas partes do assassino, às vezes mostra uma luva, mostra o chapeuzinho de costas, numa capa, geralmente todo vestido de preto. Assista aos filmes do Dario Argento, que é o suprassumo desse subgênero do terror, do giallo. Tem até um exemplo recente, né, Maligno, que é um filme que dividiu muitas opiniões e ele bebe muito dessa fonte, nesse subgênero de terror italiano. Mas enfim, só pra você entender a vibe desse filme. E como um bom filme que se baseia nos giallos, aqui a gente tem uma história de mistério que vai se aprofundando, que vai caminhando para culminar em quem é o assassino, quem é essa pessoa que tá causando aquela série de mortes. E aqui, quando há essa ruptura, quando há essa revelação, cara, pra mim foi muito anticlimático, porque não que a gente já esperasse quem seria o assassino, não que a gente já soubesse de antemão, apesar dos filmes darem muitas pistas, apesar do primeiro filme já deixar isso meio que claro. O problema é que a forma com que isso se desenrola, a forma com que essa revelação é feita e o que acontece depois, eu achei meio forçado, como se o filme ele se transformasse em uma grande caricatura que queria homenagear aquele estilo específico de terror feito na década, acho que de 60, se eu não me engano, que os diálogos estavam lá em cima, 60 a 80. Agora isso vai me fugir essa informação. E quando isso se junta às outras referências do Ti West, que o Ti West quer dar, né, que é o diretor que criou essa franquia, aí o filme ele acaba meio que reforçando essa ideia. Olha,
eu sou uma grande homenagem a filmes antigos, e aqui você tem o Bates Motel de Psicose. Há duas cenas aqui muito importantes no filme que trazem um Bates Motel no primeiro plano, e você tem espalhados várias outras referências que dizem assim: olha como eu sou cinéfilo e olha como eu estou referenciando filmes de terror antigos. E essa trama, ela é trazida tão pra frente que todas as outras partes que fazem com que a trilogia tivesse um impulso muito grande, um impulso muito legal, pelo menos pra mim, que é a parte de interpretação e a parte de construção desse universo, decaísse um pouco, ficasse um pouco de lado, o que acaba destoando bastante dos outros dois primeiros filmes. É claro que entre o primeiro, o segundo e o terceiro existe uma diferença muito grande. São 3 filmes de diferentes estilos, cada um com suas características bem próprias. Porém, o primeiro e o segundo parecem estar muito mais casados, apesar de trazerem protagonistas diferentes, ambos interpretados pela Mia Goth, é verdade, mas 2 personagens diferentes, mas ainda assim, eles têm muito mais a ver, eles têm muito mais relação pra mim que esse terceiro. Esse terceiro realmente parece que ele tá mais deslocado na trilogia como um todo. Apesar disso, a construção do Giallo em si, antes da revelação, é toda muito bem feita. Eu gosto do mistério que é construído, aquele clima que o filme vai colocando passo a passo, da protagonista sendo aterrorizada, e aquilo fica perseguindo a vida dela, e ela não sabe, acaba misturando o profissional com o pessoal, e aquilo vai deixando ela transtornada. Todo esse clima, ele é muito bem feito, ele é muito redondinho, o que faz com que a queda pro terceiro ato, pro final, depois da revelação do assassino, seja muito maior. Então, só respondendo a pergunta, é sim um filme que vale a pena, principalmente se você for colocar como um fechamento dos 2 primeiros, que são filmes muito bons, é um universo muito bem feito, é um universo que vale a pena ser conhecido, é um filme que vale a pena pro referencial do Giallo, que tem essa construção inicial muito bem feita, porém ele peca muito na questão da interpretação, que a gente viu que a Mia Goth, ela é muito boa e que poderia ter sido extraído muito mais dela, e peca também no final, que eu achei bem meia bomba, pra não falar outra coisa. E aqui agora a parte do spoiler, né? Então, caso você não tenha assistido o filme, assiste e depois você volta pra cá. Então vamos lá, gente. Aquela revelação do pai dela foi, pra mim, óbvia demais. O tempo todo o filme trazia elementos que evocavam isso. O tempo todo o filme deixava rastros de que o pai... A primeira cena, gente, a primeira cena é ela falando criança, uma gravação de quando ela era criança, para o pai dela. E o primeiro filme já se encerrava mostrando as características psicopatas do pai, né? Ele é um líder religioso, o líder de uma seita. E aqui, esse terceiro filme, ele trata muito na parte dos Estados Unidos, em que tinha muito aquela coisa do satanismo e tinha aqueles religiosos que eram completamente contra qualquer coisa que destoasse da religião. Então tinha aqueles grupos muito fervorosos que eles estavam se baseando, e esse pai dela, desde o início da franquia, ele é colocado como esse líder, como se estivesse à frente dessa resistência. E como obviamente a filha dele acabou se desviando para esse mundo da pornografia, ela virou uma atriz pornô, para mim ficou muito claro desde o início que ele era o grande vilão dessa história. Existem aqui outros personagens também que acabam sendo vítimas do pai dela, os 2 policiais, o amigo dela que trabalha na locadora. Esses personagens adjacentes que aparecem meio que do nada, assim, não os policiais, tá? Porque eles fazem parte da trama, mas são personagens que são construídos de uma maneira tão rasa que quando eles foram mortos, quando eles foram vitimados, eu não senti nada, sabe? Aquele personagem que você não tem nenhuma perda, você não tem aquele sentimento de perda. Eles simplesmente são vítimas para atingir a Maxine, não os 2 policiais que estão investigando, né? Porque isso já acontece no final, quando o pai acaba baleando o cara e depois metendo um crucifixo no olho da mulher, mas principalmente o amigo dela da locadora. Mas são coisas que a gente percebe que o filme tá colocando ali para que a gente veja a reação da Maxine e veja o que ela vai fazer em seguida. E quando um filme faz isso, quando ele se preocupa muito em focar na reação do protagonista, de um personagem em si, a gente espera que ele dê espaço para que esse personagem venha a apresentar uma interpretação mais profunda, o que, como eu já disse na minha análise, não acontece, o que acaba sendo muito triste, porque ela tinha muito potencial para fazer isso e infelizmente não faz. Gosto do personagem do Giancarlo Esposito, ele sempre tá muito bom, é quase sempre aquele personagem implacável em quase todos os papéis que ele faz, mas o que ele faz muito bem. A frieza dele de assassino muito doido, mesmo que atuando em cargos onde o personagem dele seria certinho, é um estilo de personagem que ele simplesmente detona.
tona, e aqui não seria diferente. Ele poderia aparecer mais, ele poderia ter mais protagonismo nessa história, sendo que ele é meio que um protetor da carreira da Maxine, mas o filme opta a não trazer ele tanto quanto poderia. Vale a pena assistir? Com certeza vale, mas com todas essas ressalvas que eu faço aqui.